O Santo Sudário e a Ciência, capítulo 2, a parte 2 desse estudo, a série de estudos sobre o Santo Sudário de Turim, ou o pano da nossa redenção, ou o Evangelho vivo. Esse é o Santo Sudário, como nós já tínhamos visto na parte 1, de 4,30 metros por 1,10 na exposição em Turim. Esse é o advogado de segunda pia, que tirou a primeira foto e revelou negativo fotográfico no sudário, e Giuseppe Henry, que também tirou uma série de fotos muito próximas, que é estudado pelos cientistas. Agora nós vamos ver exatamente o que os cientistas falaram sobre a ciência moderna e as evidências do sudário, ou ao pano, o sudário da nossa redenção. Ali tem suor de Jesus Cristo. Então, capítulo 2, da parte 2 dessa série sobre o Santo Sudário de Turim. Esse que vos falar, o oferecimento do Ministério da Igreja de Jesus, neste 20 de março de 2022, domingo. Então, nenhuma peça ao longo da história foi tão estudada como o sudário pelos cientistas, pelas disciplinas da ciência moderna, como, por exemplo, História Geral, História da Arte, Iconografia, Arqueologia, Biologia, Física, Química, Medicina, Patologia Forense, Anatomia, Botânica, Palinologia, Tecnologia Têxtil, Matemática, 14 disciplinas a mais. E foram estudos multidisciplinares em que se formaram grupos de cientistas. A primeira atração e motivação dos cientistas foi a foto de Seconda Pio em 1898, que revelou, então, um negativo fotográfico do século I. Então isso atraiu muito o interesse e a curiosidade dos cientistas. E começou, então, o debate científico sobre a formação das imagens do homem de frente e de verso crucificado. Entre outros, a Academia Francesa de Ciência, o cirurgião, a Academia de Medicina de Praga, Universidade de Milão, Universidade de Turim, todos professores renomados, estudando as evidências e o método e a forma de formação da imagem do sudário. Então, no casamento de Humberto Savoia, ele foi exposto em 1931 e José Pierre tirou 12 fotos de uma qualidade extraordinária. E os cientistas começaram então por essas fotos a estudar. E formaram então, com muito trabalho, muita dificuldade, venda de propriedade e bens, formaram um grupo de cientistas americanos chamado STURB, Projeto de Pesquisa do Santo Sudário. Henry escreveu seu livro em 1933, o sudário revelado pela fotografia. E os cientistas americanos de STURB estudando o sudário em detalhes. Gastaram milhares de horas estudando o sudário. Então fundou-se o Centro de Cultores do Santo Sudário em 37, 39 o primeiro Congresso Nacional sobre o Santo Sudário, 59 o Centro Internacional de Sindonologia, e o arcebispo de Turim, em 69, Michele Pellegrini. Ele não se interessou, nomeou uma comissão, e o fotógrafo Batista Cordiglia tirou fotos preto e branco e a cor da mortalha. Essa comissão do cardeal Michele Pellegrini não teve condições de realizar bons trabalhos. Então, pela televisão, em 1973, ele foi exposto. E aprovaram também essa exposição pela televisão atraiu ainda mais cientistas. E na tecnologia têxtil, o que a ciência diz? Fios foram retirados e foi comprovado que a fabricação do linho era semelhante à do tempo de Jesus, primeiro século.
E princípios de minúsculos fios de algodão. Ora, no primeiro século, o algodão não era cultivado na Europa. Mais uma evidência da sua datação pela ciência têxtil. A palinologia, no ramo da botânica, a ciência estuda pólen e semente. É muito interessante que Max Frey, em 73, descobriu pólens e sementes da Turquia, Palestina, Edessa, e que ele pôde afirmar que há pólen de plantas extintas há 2000 anos no sudário. Então se prova que ele estava em Jerusalém, estava em Israel, no século I. O Dr. Baruch relatou uma lista de evidências, todas as 28 plantas, 20 delas em Jerusalém, no deserto judaico e do Mar Morto. As florescem apenas no Oriente Médio. 14 só florescem no Oriente Médio, apesar de existirem na Europa. Das 28, 27 florescem na primavera, então na Páscoa foi que Jesus foi depositado neste linho. E uma das plantas, Igolium do Musson, só cresce em Israel, na Jordânia e no Sinai. Assim, ele constatou, provável, altamente, que efetivamente tenha vindo desta parte do mundo. Bem, a medicina. Desde a primeira fotografia, apresentou um homem de frente e de verso, crucificado e flagelado. E clínicos, anatomistas, legistas, todas as especialidades médicas estudando os sinais claros, precisam da descrição de uma pessoa impressa no sudário, flagelada. Aqui está o flagelo romano, flagro. Foram 600 feridas que Jesus recebeu, 120 copos, 60 de cada lado, um carrasco maior do que o outro. No fragmento microscópio se vê sangue e suor. Essas características anatômicas da flagelação e crucificação de Jesus são listadas de acordo com o que o Evangelho nos diz. A cartilagem do nariz foi quebrada, o lado direito do rosto parece uma grande contusão, como golpes que Jesus recebeu, um bastonete de 4 a 5 centímetros de diâmetro. No resto do rosto, especialmente na maçã direita, punhadas, diversas escoriações. Em torno dos olhos e sobrancelhas, enquanto chagas, contusões iguais que seriam produzidas por murros, pauladas. A fronte mostra mais de 50 feridas pequenas, que evidencia a aplicação de um como capacete de espinhos, a coroa de espinho. As manchas maiores coincidem exatamente com as veias e artérias reais. As artérias reais e as veias têm um sangramento diferente. Isso não era conhecido na época antiga, só na medicina moderna, mas já estava impresso assim no sudário. A realidade dessa coroamento de espinhos de Jesus. Ao longo do tempo, o corpo, do modo mais visível, marcas dos açoites se revelam, como nós já falamos, o número e a quantidade. A chaga do lado, que foi da lança, que o soldado foi comprovar a morte de Jesus para não quebrar suas pernas, porque era Páscoa e os judeus não queriam que ficassem cadáveres ali na Páscoa. Com base no tipo de rastro deixado pelo fluxo de sangue, que todas as feridas foram produzidas em vida da pessoa, com exceção do lado, infligida pós-mortem. Então também esse detalhe do Evangelho mostra o que precisamente, detalhadamente, o Evangelho nos conta. Depois de morto, o soldado romano abriu o peito de Jesus e saiu água pelo lado direito, porque ele tinha a prática militar de desviar do escudo que estava na mão direita do inimigo. Do ponto de vista antropológico, é de um semita, tipo Abel, sangue. Em suma, a medicina legal comprova o Evangelho no soldado de Cristo. A iconografia. Então, Paul Vignon, um biólogo, doutor em ciências naturais, observou que a face na relíquia de Turim, a partir do século VI, vários artistas já tinham conhecimento do Santo Sudário, quando começou as exposições ainda em Constantinopla. Esse é um exemplo. Aqui, o sangue da veia, da artéria aqui, que formam 3, foi representado por essa mecha, porque o sudário
era apresentado assim de rosto para a população em Constantinopla. É a arte bizantina, o Império Bizantino de Constantinopla. Então ela mudou, porque foi exposto e os cientistas, os pintores começaram a pintar conforme a face do sudário. No rosto de Cristo, há 3 linhas, a sobrancelha, um risco transversal. Tudo essas coincidências do sudário começou a aparecer na arte cristã. Pintava Jesus com cabelo curto antes, porque não viam o sudário ainda. Né? Já falamos das mechas, a tridimensionalidade da figura. Parece duvidoso que se trate de um simples fruto de imaginação e de coincidência. Os pintores viam o sudário e pintavam o rosto de Jesus como estava no sudário, na época do Império Bizantino. A tridimensionalidade de 73 e 77 foi John Jumper, da Força Aérea, com um aparelho chamado VP8, começou a analisar as fotografias do Santo Sudário. Então, descobertas, além dessa, da tridimensionalidade, foram que o sudário era uma impressão estável termicamente, quimicamente, sob a ação da água, umidade, formava a figura, se mantinha, porque são chamuscadura da radiação da ressurreição de Cristo sobre as fibras externas do linho. Então não há pintura, não há traço de pintura direcional, nem há corantes, nem há pigmentos sobre o sudário, a não ser o sangue coagulado nas manchas. E esta sombra de radiação, ela impregna com diversas tonalidades o sudário. Então, na Força Aérea, o VP8, ele constatou que se formava uma imagem perfeita de tridimensionalidade nas fotografias do sudário, coisa que revelava que houve uma radiação que saiu de cada ponto do corpo e não plana como uma figura fotográfica 2D, que aparecia distorcida, mas a do sudário aparecia em 3 dimensões, perfeita. Ela tinha informação tridimensional, que foi irradiada pelas distâncias e proximidade do corpo com o linho. Com investigações e conclusões do Sturbe, que foi esse grupo de americanos, cientistas americanos que estudaram o sudário, deles, 50 cientistas, 6 eram agnósticos, 2 mórmons, 3 judeus, 4 católicos e os diferentes protestantes. E aí, o Dr. Keller, que escreveu um livro sobre Sturbe, diz que não conheço ninguém que não tenha gastado algumas centenas, milhares de dólares no projeto. Eles gastaram muito para fazer esse projeto do Sturbe e conseguiram constatar que não tinha explicação para a formação daquela imagem. E todos choravam para ver e comprovar a emoção da cruz, da redenção da cruz, o sofrimento de Jesus por nós. O trabalho de Sturbe, em 77, eles conseguiram autorização para estudar o sudário, 5 dias, 120 horas. E estudaram profundamente e não houve nenhuma contradição contra o Evangelho. Descobriram na numismática o leptos, uma moeda de Pilatos, que era um costume botar nos olhos do cadáver dos defuntos judeus. E ele é da época de Pilatos, essa moeda. E mostra no Jackson Jump, com o VP8, ele descobriu marcas dessa moeda nos olhos de Jesus quando estava dentro do linho. E a questão do detalhe do cabelo. Descobriram o cabelo trançado atrás de Jesus, no sudário, para a surpresa de todos. Ninguém imaginava que Jesus tinha uma trança no cabelo. E o cabelo dele é comprido. Então, pela história dos costumes da época judaica, os exegetas confirmaram que os judeus da época de Jesus usavam o cabelo comprido em trança nas costas.
Então, as conclusões das fotos de Segunda Pia e dos cientistas se confirmaram. As marcas sudárias são a dupla negativo fotográfico de corpo inteiro, frente e dorso, com exceção do sangue, que são das chagas. Ao contrário de todas as outras figuras bidimensionais, contém dados e informações tridimensionais no VP8. O material de cor vermelha, sépia, do sudário é sangue. Constataram sangue judeu tipo AB. Não existe nenhuma evidência que impossibilite a autenticidade do sudário, nenhuma evidência científica. Permanece ainda um mistério científico como as imagens marcaram o pano. E o sudário, sendo anatomicamente exato, está historicamente de acordo com o Evangelho. É o retrato exato da paixão e redenção nossa no sangue de Jesus Cristo, segundo a cultura bíblica. O método desconhecido, tecnologicamente, como fazer essa impressão num pano até hoje. É um retrato exato da paixão do Senhor Filho de Deus Pai pela glória do Espírito Santo. Então essa foi a segunda parte. E a próxima parte nós vamos falar sobre o Santo Sudário de Turim, o pano da nossa redenção. É o teste sobre o polêmico teste do carbono 14, uma falsidade do Museu Britânico e da Universidade de Oxford, para desmerecer o sudário, que é uma onda já do anticristo e do demônio, da sociedade caída, agnóstica e violenta que nós estamos vivendo, de guerra, da terceira guerra, do Armagedon se aproximando, para destruir essa relíquia, coisa que ninguém conseguiu até hoje, nem com o islamismo, nem com as revoluções francesas ou comunistas, se conseguiu na Europa, se conseguiu extinguir ou alterar a autenticidade desta mortalha da nossa redenção para sempre. Jesus vai conservá-la, não sei se para toda a eternidade, quando nós estivermos com Ele na Jerusalém Celeste. Então, na próxima parte, nós vamos falar sobre e explicar, para que os irmãos entendam a importância desta relíquia cristã, que não é reconhecida pelo Papa, nem pela Igreja Católica Vaticana oficialmente, porque eles não querem estragar o ecumenismo com outros deuses. Israel apostatou, e também os católicos romanos apostataram, estão trocando Jesus por demônios, né? De Buda, de Alá, etc. Xamã, para buscarem essa falsa paz, como a ONU hoje, Conselho de Segurança, são os maiores vendedores de armas. Então, esse que falou Alf, oferecimento do Ministério de Jesus, Igreja de Jesus, sabendo que o Armagedon está próximo e a Rússia, o Putin usou uma arma supersônica, um míssil que destruiu, matou 40 soldados na Ucrânia, e a guerra está escalando e nós estamos próximos do Armagedon, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você quer aceitar esse Jesus? Quer ter a vida eterna com Ele? Quer aceitar o sangue dele que no sudário está, para o perdão dos seus pecados, e salvação e vida eterna, e entrar na Jerusalém Celeste com Ele? Santificação, procure uma igreja, faça essa oração. Me arrependo dos meus pecados, aceite Jesus como meu Salvador. Procure uma igreja, um batismo, se ainda não é batizado. Procure a instrução, crescer na graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme as Escrituras, a lei, os profetas. Aceite Jesus no meu coração, na minha vida, na minha alma, agora e para sempre. Amém. E se você, meu irmão, acompanha a nossa série que vai para a terceira parte, o Sudário de Turim, o pano da nossa redenção. Abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho, Senhor e Redentor, pelo Espírito Santo, agora e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Isso que falou Alfa, Ministério, Igreja de Jesus, menor ministério do mundo.